Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Gastronomia Profissional. Eu sou Pedro Ramos, especialista em gestão de bares e restaurantes, e hoje eu trago aqui um tema um pouquinho atrasado, mas isso significa na verdade que eu estudei um pouco mais sobre esse assunto para falar aqui com vocês, que é sobre aí a falência, entre aspas, do Starbucks no Brasil, aquela rede de cafeterias americana, Starbucks, que está pedindo aí recuperação judicial no Brasil. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse caso depois da vinheta. Então vamos lá, pessoal. Qual é a questão aí do caso Starbucks? O que está acontecendo? Eu vou trazer aqui primeiro um contexto mais geral, você já deve ter visto inclusive por aí, para depois fazer uma análise mais voltada aqui à gestão da própria rede Starbucks do que necessariamente aí sobre os aspectos legais que influenciam essa falência, mais uma vez, aqui no Brasil. Então vamos lá. Primeiro ponto, o grupo South Rock, que é proprietário aí, que detém o direito de uso da marca no Brasil. Então só por aí a gente já começa a perceber que a operação do Starbucks no Brasil não é a operação necessariamente da rede Starbucks, ou seja, esse grupo South Rock, que também é dono aí do Subway e de outras marcas aqui no Brasil, detém o direito de uso da marca Starbucks e claro também aí de todo o know-how que a marca tem internacionalmente, fora do Brasil. Essa operação é muito comum em vários locais do mundo. O próprio Burger King no Brasil, por exemplo, é gerenciado por uma outra empresa, entre outras marcas aí internacionais que estão no Brasil, que são gerenciadas por empresas brasileiras que têm o direito de uso dessas marcas. Então, o grupo aí South Rock pediu então recuperação judicial justamente por ter aí uma dívida de 1,8 bilhão de reais com seus credores aqui no Brasil. Entre eles, por exemplo, a própria marca do Starbucks, a própria detentora aí do direito de uso dessa marca, de explorar essa marca no mundo. Então eles têm essa dívida com a própria marca e a marca então está pedindo aí, tá pedindo na justiça que o grupo South Rock não possa mais utilizar o Starbucks no Brasil. Então é um tema bastante complexo, um tema que envolve muito aí essa parte jurídica e tudo mais, que obviamente não é a minha área de conhecimento. Vamos então agora fazer uma análise aí em termos de gestão do negócio, gestão do próprio Starbucks no Brasil. E eu vi muita gente falando besteira na internet, principalmente aí pessoas que não são da área da gastronomia, alegando que o Starbucks tem um modelo de negócio que não conectou com o brasileiro, que onde já se viu cobrar 20 reais por um café e assim por diante, o que não tem, desculpa aí a expressão, absolutamente nada a ver com o caso. Você me corrija aí se eu estiver errado, talvez aí na sua região, na sua cidade isso tenha acontecido, mas eu particularmente nunca vi um Starbucks vazio, nunca vi nenhuma loja em São Paulo, Campinas, agora aqui em Brasília, nunca vi uma loja do Starbucks sem movimento, sem clientes, em qualquer horário do dia. Normalmente são lojas bastante movimentadas. E aí você me pergunta então, Pedro, qual é o problema então? O problema é justamente vender cafés a 18, 20 reais, quando na verdade eles deveriam estar vendendo mais caro. E aí você pode falar assim, mas Pedro, como que eles deveriam estar vendendo mais caro? O brasileiro não está realmente acostumado a pagar esse valor nos cafés. A questão não é estar acostumado ou não. Você tem aí dezenas, centenas, milhares de cafeterias com essa pegada mais gourmet que cobram 15, 20, 25 reais num café, seja um café expresso, seja um café, uma bebida láctea, batida ali com leite, um frappé, frappuccinos, essas coisas assim. Então, o preço em si não é tanto o problema. A questão é que o custo de operação dessas lojas do Starbucks são muito caros, são custos muito altos, principalmente ali os custos fixos dessas lojas são muito altos. Quando você analisa, por exemplo, a localização das lojas do Starbucks, normalmente a gente está falando aí de shoppings, de centros comerciais, de bairros locais um pouco mais sofisticados, mais luxuosos aí dentro das grandes capitais, dentro das grandes cidades, e isso torna o custo fixo do negócio muito caro. Consequentemente, a quantidade de cafés que você tem que vender, a quantidade de produtos que você tem que vender é gigantesca.
E eu enxerguei aqui um outro problema. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, tá, gente, é uma análise da minha visão, né, da minha visão de especialista, é claro, em gestão de bares e restaurantes, sobre toda a questão envolvendo Starbucks, tá? Isso tudo que eu estou te falando aqui eu não li em nenhum lugar, das leituras que eu fiz. E como cliente, inclusive, do Starbucks, né? E também analisando aí o negócio em si, né? Eu cheguei a essa conclusão que eu estou trazendo aqui para vocês. E um outro problema que está conectado aí ao custo de manutenção desses negócios e também a venda, né, que não consegue suprir esses custos, é os produtos que eles vendem, né? O que eu quero dizer com isso? O Starbucks no Brasil, ele se apoiou muito no item café, né? Não necessariamente no item café expresso, mas bebidas à base de café. E isso não traz lucratividade para o negócio. Pessoal, uma pequena correção aqui. O que eu quis dizer ali com lucratividade, na verdade, é faturamento bruto. Ou seja, a venda somente de cafés, por exemplo, sem agregar valor com alimentos e outros serviços, acaba não fornecendo um faturamento bruto suficiente para a loja e isso acaba não conseguindo suprir, então, todos aqueles custos fixos que eu mencionei no início, né, ao decorrer do vídeo. Então esse é um dos maiores problemas na minha visão da operação do Starbucks aqui. O custo alto não conseguia ser suprido, né? Não conseguia ser mantido só com a venda de cafés, mesmo que esse valor seja até que relativamente alto ou aí dentro até de uma média que se espera pagar por esse tipo de produto. Eu não vou entrar tanto aqui no mérito da qualidade do produto, porque isso é uma questão mais subjetiva. Então vamos ficar focando aqui mais na parte da gestão. Eles deveriam ter focado também na parte de alimentos, né? Na parte das comidas. Então era muito comum você chegar numa loja, é muito comum, né? As lojas ainda não fecharam, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, mas é muito comum você chegar numa loja do Starbucks e você ter uma quantidade muito pequena de comidas. Talvez em outros países, principalmente nos Estados Unidos, isso até faça sentido, visto que o Starbucks nos Estados Unidos é uma empresa popular, é uma cafeteria popular, não é uma cafeteria de luxo, como meio que ela se situou aqui no Brasil, né? Como o público brasileiro enxerga, uma cafeteria mais cara, uma cafeteria mais sofisticada, quando na verdade o Starbucks é um baita de um fast food que não tem nada de sofisticado, não tem nada em termos ali de diferenciais no seu café, como por exemplo uma cafeteria mais voltada a cafés especiais, por exemplo. Então o fato de você ficar apoiado só na venda de cafés e bebidas à base de café não te traz a rentabilidade suficiente para cobrir o custo de uma operação que foi trazida aí nesse formato mais de luxo e que precisa então de locais que acabam custando mais caro. Você não vê, por exemplo, um Starbucks em bairros mais populares, em shoppings mais populares, ao contrário. Eu me lembro, por exemplo, de uma loja em São Paulo, no Shopping Morumbi, não lembro agora se é no Shopping Morumbi ou no Shopping JK, que era uma loja assim, só de você analisar a localização, a vista da loja dentro do próprio shopping, você imagina o custo de se manter aquilo, principalmente o custo de aluguel e de condomínio que essa loja paga para o próprio shopping. Então é impossível uma loja como essa conseguir se manter, e não só essa, no Brasil inteiro, todas as lojas do Starbucks normalmente estavam localizadas em regiões caras. Em Campinas, por exemplo, onde eu morei aí por mais de 8 anos, a loja do Starbucks que eu passava muitas vezes ali, acabava pegando um café ou outro, é no bairro mais caro da cidade, na rua mais cara da cidade, e eu não entendo o porquê que a operação da South Rock quis trazer essa pegada mais gourmet, mais sofisticada para uma loja, para uma marca que no mundo inteiro é considerada uma loja popular, um produto popular, é considerado um produto até mesmo de baixa qualidade, do nível ali McDonald's, Burger King, como eu sempre brinco, né? Você não vai no McDonald's, por exemplo, para querer comer um sanduíche gourmet, até porque não é essa a proposta da loja. E o Starbucks é a mesma coisa, a proposta do Starbucks não é te oferecer um café de alta qualidade, um café extremamente sofisticado, onde você vai apreciar diferentes nuances daquela bebida e assim por diante. Ao contrário, é uma loja que tem o objetivo de te entregar um café rápido, com atendimento
bom, né? No Brasil não era tão bom assim, mas quando você vai para lojas dos Estados Unidos e Europa, o atendimento do Starbucks é um diferencial, mais ou menos como é o Outback aqui no Brasil, né? Tem essa pegada de um atendimento mais intimista, de um atendimento mais próximo ao cliente. E com bebidas populares, rápidas, para você pegar e ir tomando na rua, levar para o trabalho, levar para o colega, como a gente vê inclusive aí nos filmes americanos, né? Aquele copinho lá com aquela tampinha de café que o cara passa ali no meio da rua, desceu do metrô, desceu do ônibus, do transporte, ali ele passa, pega um café e vai para o escritório tomando o seu café. Essa é a proposta do McDonald's. E aqui no Brasil eles vieram com essa outra pegada meio de home office, né? De coffee office, né? Ou de office coffee, né? De um local ali onde você senta para trabalhar. Então, eu entendo que eles meio que trouxeram uma tipologia para o negócio que aí sim acaba não necessariamente não se conectando com o brasileiro em si, mas acaba não se conectando com uma operação lucrativa, com um negócio que tem que trazer lucro, que tem que ser lucrativo, beleza? Então, você aí que está falando que o Starbucks não conectou com o brasileiro ou coisa assim, esquece, não tem nada a ver com isso. Isso é mais aí visão de brasileiro querendo dizer que a cultura brasileira é tão forte ao ponto de não absorver um produto de origem americana. Não tem nada a ver com isso, para de falar bobeira, até porque, como eu falei, o Starbucks sempre foi uma loja muito movimentada, sempre teve movimento, só que o movimento não era suficiente ou não é suficiente para bancar, para custear toda essa operação. Mais uma vez falando aqui, eu estou falando isso de acordo com a minha expertise na área, no negócio de gastronomia em geral. Já implantei dezenas de cafeterias, dezenas de pequenas padarias gourmets, por exemplo, com essa pegada de vender cafés especiais, e eu sei muito bem qual é o custo, né, de operação de um negócio desse. Eu vou dar só um exemplo rápido aqui. Uma vez eu montei uma cafeteria ali na região da Faria Lima, em São Paulo, que é um dos metros quadrados aí mais caros do Brasil, uma das regiões mais sofisticadas do Brasil, e uma lojinha, eu não tô brincando aqui, de 20 metros quadrados, o aluguel era na faixa de R$15 mil. Ou seja, é muito caro se manter uma operação de cafeterias em locais onde você até tem um volume de entrada, mas tem um custo de manutenção, um custo fixo do negócio muito alto, beleza? Então, essa é a minha análise aí sobre o caso Starbucks. Demorou um pouquinho aí porque eu tive que fazer algumas pesquisas, dar uma analisada melhor aí com um pouco mais de profundidade no caso, ver o que o público em geral estava falando para poder trazer esse conteúdo aqui para você. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, assinar, né, assinalar ali o sininho de notificações, conhecer a nossa plataforma de cursos online e o nosso perfil lá no Instagram, o Gastronomia Profissional Oficial, beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima!